Vamos lá para análise macro. Bom, a segunda-feira está começando, graças a Deus, com uma cara mais de alívio. Nós tivemos na sexta-feira à tarde uma busca incessante por ativos de segurança. Os players estavam comprando ativos de segurança a rodo. Tanto é que eu vim na sexta-feira à tarde aqui comentar que o índice do medo, que é o VIX, tinha subido mais de 13% só na sexta-feira. O dólar estava subindo, o petróleo estava subindo 6% na sexta-feira. Então, assim, os players do planeta Terra inteiro estavam buscando segurança na sexta-feira à tarde para se proteger para o final de semana, por conta de uma preocupação generalizada com uma escalada do conflito lá no Oriente Médio. Então, todas essas proteções foram feitas na sexta-feira e, como eu comentei, a gente teria uma devolução dessa proteção se não acontecesse nada durante o final de semana, que é o que está acontecendo durante essa madrugada. A gente teve aí o petróleo caindo levemente, o ouro caindo levemente, o VIX caindo mais de 3%. Então, assim, aos poucos os players estão aliviando as suas proteções e é o que vai acontecer ao longo dessa semana se o conflito der uma amenizada. A parte boa de tudo isso é que agora o Biden entrou na jogada. O Biden veio a público dar uma declaração de que uma ocupação de Israel lá em Gaza seria um erro gigantesco, e ele reafirmou que isso tudo tem que ser resolvido na base da conversa. E, inclusive, nós tivemos aí alguns líderes dos Estados Unidos também conversando com outras nações do Oriente Médio para acalmar os ânimos por lá, e isso é extremamente positivo, porque a gente sabe que com os Estados Unidos ninguém tira farinha, né? Então, ele estando na frente dessas negociações aí, gera um otimismo para o mundo inteiro, né? Que talvez esse conflito possa se acalmar aí nessa semana. Mas é claro, a gente tem que ficar de olho a todo momento, e inclusive os ativos que mais vão ficar no radar é o dólar, o ien japonês, que é um outro ativo de segurança, o franco suíço, e obviamente os ativos que a gente já viu que na sexta-feira foram os mais procurados, que foram o VIX, que é o índice do medo, o ouro e o petróleo. Então, assim, a gente vai ficar atento a esses ativos. Se eles começarem a estressar, é símbolo, sim, de que o foco está virando para o conflito novamente, mas a princípio hoje é um dia positivo, o mundo inteiro não está positivo, mas para a gente aqui no Brasil tende a refletir positivamente, porque lá nos Estados Unidos deram uma amenizada, principalmente esses ativos, né? A gente teve a Ásia fechando durante a madrugada no negativo ainda, porque lembrando que na sexta-feira à tarde, quando teve essa busca por segurança, eles estavam fechados já tinham caído um pouco, mas não tinham caído tanto. E hoje eles amanheceram a madrugada já caindo e finalizaram caindo a Ásia inteira. Inclusive, com destaque para a bolsa de Nikkei, que fica lá em Tóquio, que caiu mais de 2%. É claro que tem alguns fatores internos lá na Ásia, né? Mas o foco geral ainda está sendo essa preocupação com o conflito, né? E além de tudo, nós temos amanhã à noite o PIB chinês. Vai sair o PIB do terceiro trimestre da China, e é o que mais os mercados vão ficar de olho, principalmente os mercados asiáticos por lá, né? Por conta desse impasse da recuperação ou não da aceleração chinesa, né? E a gente vai ter que ficar de olho também aqui, porque reflete diretamente para o Brasil pelo fator de que a China é o nosso principal cliente. Na Europa, a gente está tendo as bolsas mistas agora durante a madrugada inteira, um pouco para cima, um pouco para baixo, e claramente parte de tudo isso ainda é essa preocupação com o conflito, que foi um pouco amenizada, por isso que as bolsas não estão caindo no geral por lá, só que tem fatos relevantes lá dentro, como, por exemplo, o economista-chefe do BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, ele veio a público falar que a inflação persistente é o fator crucial para as decisões futuras de juros por lá. Então, lembrando, isso não é novidade para ninguém, só que ele reafirmando isso dá a entender que eles não estão ainda muito preocupados com a desaceleração, e sim, primeiro, com controlar a inflação. Então, assim, isso passa uma sinalização de que talvez ainda possa vir mais altas de juros por lá, e isso é ruim para os ativos de risco como bolsa, né? Mas, assim, num contexto geral, nós temos um reflexo do mundo para a nossa bolsa aqui no Brasil com leve alívio. A gente teve, sim, queda da nossa bolsa de mais de 1% aqui na sexta-feira, de alta para o dólar, e nós temos os emergentes agora, durante a madrugada, com um leve alívio. Então, a nossa bolsa tende a abrir aí relativamente com uma alta não tão expressiva, mas em leve alta, e o dólar abrir em leve queda por aqui. Só que, claro, a gente vai ter que ver os novos dados que vão sair não só aqui, mas no mundo inteiro, e o reflexo que vai ter para nossa bolsa aqui durante o dia. Mas, a princípio, é um cenário otimista de abertura de alta para a bolsa e queda para o dólar ainda hoje aqui no Brasil.